Alerta global. O que está acontecendo com a Embraer está simplesmente deixando o mercado aéreo em estado de choque absoluto. Enquanto o mundo observa, apreensivo, o avanço da tensão entre Estados Unidos e China, uma gigante brasileira faz o impensável. A Embraer ignora a crise, rompe todas as barreiras e simplesmente decola rumo a um faturamento histórico de 10 bilhões de dólares. Mas isso é só o começo. O mercado assiste, perplexo, a um movimento que pode mudar o futuro da aviação mundial. Seu eVTOL, uma verdadeira revolução nos céus, já soma mais de 3.000 cartas de intenção. Uma façanha que humilha os rivais e coloca a Embraer na mira dos gigantes americanos e europeus que agora estão em pânico total. E tem mais. Enquanto a Boeing e a Airbus tentam entender o que está acontecendo, a americana Bowtech fecha a compra de 4 E-175 da Embraer. Um golpe certeiro que deixa claro: a Embraer está tomando espaço, faturamento e mercado das gigantes do setor. No vídeo de hoje você vai entender por que a Embraer se tornou a maior ameaça aos seus concorrentes globais. E as notícias que estão sacudindo o mercado da aviação mundial. Se prepare, porque isso é apenas o começo. Notícia de número 1. Ventos contrários. Enquanto as gigantes da aviação travam uma verdadeira guerra de bastidores, sufocadas pelas turbulências geopolíticas entre Estados Unidos e China, uma empresa brasileira simplesmente acelera e começa a tomar os céus que antes eram dominados por Boeing, Airbus e seus aliados. A Embraer ignora completamente os ventos contrários dessa guerra comercial e dispara em uma trajetória de crescimento que está deixando seus rivais em absoluto estado de alerta. O plano é ousado e assustador para quem subestimou essa gigante brasileira: atingir 10 bilhões de dólares em receita antes de 2030. E os sinais de que isso está mais perto do que muitos imaginam são claros e inegáveis. A Embraer acaba de fechar contratos globais de peso, como a venda de 4 E-175 para a americana Biotech, um golpe direto em suas concorrentes, além de surpreender o mundo com seu revolucionário eVTOL, que já soma mais de 3.000 cartas de intenção, escancarando que a liderança dos céus está prestes a mudar de mãos. 2024 entrou para a história da Embraer como o maior ano de sua existência. A fabricante atingiu um faturamento recorde de 6,4 bilhões de dólares, um crescimento brutal de 21%, acompanhado de um lucro líquido que explodiu em 114%, chegando a 352,6 milhões de dólares. E para colocar fogo no mercado, as ações da empresa simplesmente dispararam mais de 160% na bolsa. E não pense que isso é o auge, é só o começo. A Embraer agora projeta fechar 2025 faturando entre 7 e 7,5 bilhões de dólares, com um recado claro e direto aos rivais. A meta é 10 bilhões antes de 2030 e ninguém vai impedir. Como disse o próprio CEO, Francisco Gomes Neto, 2024 foi espetacular, mas 2025 será ainda melhor. O plano estratégico da Embraer é simplesmente ousado e deixa claro que ela não está para brincadeira. Serão 20 bilhões de reais em investimentos até 2030, destinados à expansão industrial, desenvolvimento do eVTOL e ao fortalecimento do setor de defesa. Como afirma o próprio CEO, o bolo cresce e todas as fatias se beneficiam, deixando evidente que o crescimento é real, constante e avassalador. Quando questionado se a tensão entre Estados Unidos e China favorece a Embraer, Francisco Gomes Neto não titubeia. Nossos aviões não competem com os da Boeing na China. Estamos em segmentos diferentes. Uma resposta que soa como um recado direto ao mercado. A Embraer não depende dos impasses geopolíticos. Ela simplesmente avança, com ou sem crise. Mesmo assim, mantém uma forte ligação com os Estados Unidos. Cerca de 40 e 50% dos componentes dos seus jatos são americanos. E, ao mesmo tempo, mira com precisão cirúrgica os mercados da Europa e da Ásia. Prova disso são
são contratos recentes, como com a ANA, do Japão, e a Porter, do Canadá. A diplomacia comercial ajuda a abrir portas, destaca o CEO, lembrando inclusive da visita de Lula ao Japão, que coincidiu com o anúncio do pedido dos jatos E-2. Enquanto isso, o mundo observa com atenção o avanço do seu projeto mais ambicioso, o eVTOL. O protótipo já está em fase final de montagem, aguardando apenas os últimos componentes para seu primeiro voo, que acontecerá ainda em 2024 em Gavião Peixoto, São Paulo. A certificação está prevista para 2027, com a produção inicial já definida. Começa em Taubaté, com montagem dos kits no Brasil e remontagem nas regiões onde estão os clientes. Uma estratégia agressiva para dominar o mercado global, e a aposta é gigantesca. A subsidiária Eve já acumula, conforme já anunciamos, 3.000 cartas de intenção para o eVTOL, e o CEO é categórico. O foco agora é transformar essas cartas em pedidos firmes. Segundo o Morgan Stanley, esse mercado pode simplesmente explodir, atingindo até 30 bilhões de dólares já em 2030. A aquisição dos jatos da Embraer pela Beltec foi mais um golpe certeiro para a própria Beltec. Essa negociação é um marco. Este negócio representa nossa capacidade de acessar ativos de altíssima qualidade, destacou Stephanie Jung, da Beltec, em entrevista ao Aeron. E não para por aí. As aeronaves equipadas com os robustos motores GE seguem em leasing com a LOT, garantindo uma operação constante e rentável para todos os envolvidos. O sócio fundador da Altaver, Clive Bowen, fez questão de elogiar a força da Embraer e das suas parcerias. Foi um negócio extremamente bem estruturado, conduzido com uma contraparte altamente capacitada, e enquanto conquista o mercado, a Embraer também coleciona reconhecimento internacional. Em junho, a gigante brasileira será homenageada na França com o prestigiado World Company Award 2025. Segundo o CEO, Francisco Gomes Neto, é uma honra e uma enorme motivação para todos nós da Embraer. O prêmio reconhece empresas que se destacam pela resiliência, compromisso com práticas ESG e, claro, pela liderança global na aviação. E antes de continuar, eu quero aproveitar para agradecer de coração aos mais de 19.000 inscritos aqui do canal Cosmo Militar. Vocês fazem parte dessa trajetória e dessa missão de levar informação de qualidade sobre o que está acontecendo no mundo da indústria militar, da aviação e da tecnologia. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora, ativa o sininho e vem fortalecer o canal pra gente continuar trazendo conteúdo. C-390 Millennium, mais um importante carregamento com peças essenciais para a fabricação do imponente cargueiro militar. C-390 Millennium, da Embraer, acaba de cruzar fronteiras rumo ao Brasil. O anúncio foi feito ontem pela Fábrica Argentina de Aviões, FADEA, que desempenha um papel crucial no fornecimento de componentes para este programa de peso na aviação militar. Dessa vez, duas estruturas fundamentais seguem viagem para a linha de montagem da Embraer, em Gavião Peixoto, São Paulo. Um cone de cauda e um rack superior. Segundo a própria FADEA, esta já é a 8ª remessa enviada apenas em 2024, um indicativo claro da intensidade e do ritmo acelerado desse programa que ganha cada vez mais força. Em comunicado, a fabricante argentina reforçou seu comprometimento. Seguimos reforçando nossas alianças estratégicas, certos de que esse caminho nos leva a um crescimento sustentável e sólido ao longo dos anos. Os embarques não param. Só no início de maio, foram enviados nada menos que 28 componentes, entre eles 12 spoilers, 8 carenagens fixas e outras 8 móveis. Em abril, outro rack superior cruzou a fronteira. E, em março, mais uma porta de carga somada a 13 peças estruturais, incluindo um cone de cauda, 8 carenagens móveis e 4 portas de trem de pouso dianteiro. Se voltarmos um pouco mais no tempo, em fevereiro, partiram da Argentina 4 portas de trem de pouso dianteiro, 8 carenagens fixas de flap e uma tampa de substituição para o cone de cauda. E logo no primeiro mês do ano, janeiro, foram despachados uma porta de carga, uma carenagem móvel, 4 spoilers e 8 flaps fairings. Tudo isso deixa claro uma coisa: o C-390 Millennium
está em plena expansão e segue ganhando espaço nos mercados internacionais, deixando concorrentes cada vez mais preocupados.